O livro O Sol é para Todos, em inglês To Kill a Mockingbird, foi escrito pela autora Harper Lee e foi publicado em 1960. O título em inglês pode ser visto também como uma metáfora para a morte da inocência que se aplica a alguns personagens ao longo da história. Em 1962, ele foi adaptado para o cinema e virou um filme com o mesmo título. A história se passa na década de 1930 em um pequeno município no Alabama, sul dos Estados Unidos, que se chamava Macomb, é uma cidade fictícia. O Sol é para Todos aborda temas como racismo, injustiça e preconceito social, narrados a partir da visão de uma menina branca, ingênua e às vezes ignorante, Jean Louise, chamada de Scout. Ela tinha na infância de 6 a 9 anos, dependendo da época que estava sendo contado. E ela vivia com seu pai, Atticus Finch, seu irmão, Jem, e uma governanta chamada Calpurnia. Por mais que Scout narre sobre outros acontecimentos de sua infância, o mais importante foi o caso que seu pai, um advogado, teve que defender. Tom Robinson era um jovem negro trabalhador que foi acusado por Bob Ewell, um homem branco, ignorante, racista e agressivo, de ter estuprado sua filha, Mayella. Quando o pai aceita o caso Robinson, seus filhos começam a sofrer provocações na escola por outras crianças brancas. Um garoto chamado Cecil Jacobs estava espalhando que o pai da Scout defendia negros como se isso fosse errado ou anormal. Um aspecto da história que mostra também a desigualdade social e racial da época é que a igreja que Tom, o acusado, e Calpurnia, a babá das crianças, frequentavam, era uma igreja de pessoas negras, não tinha folhetos com hinos de louvor, porque grande parte das pessoas não brancas não sabiam ler, então não tinham educação. Falando um pouco do enredo, a parte central da história é o julgamento do Tom. Quando chega o dia, toda a cidade quer acompanhar de perto. A primeira testemunha chamada foi o xerife da cidade, o Sr. Tate, que disse que estava saindo de seu escritório quando chega Bob Ewell, exaltado, falando que um preto tinha estuprado sua filha. Quando ele encontra Mayella, vê que ela tinha apanhado, pergunta quem foi e ela responde, Tom Robinson. Assim, o xerife prende o jovem. Atticus, na defesa de Tom, aponta que nenhum médico chegou a examinar Mayella, portanto não havia prova da violência. O xerife e o Bob ambos testemunharam dizendo que o olho direito da menina estava roxo e que grande parte dos machucados estava no lado direito do rosto, o que significava que provavelmente o agressor batia com a mão esquerda, ou seja, era canhoto. Com isso, Atticus prova que seu cliente não conseguia usar seu braço esquerdo após sofrer um acidente que fez ele perder todos os músculos, tornando a história que ele estuprou e espancou a menina mais difícil de sustentar. Ele também prova que o Bob era, na verdade, canhoto. Então, conforme o interrogatório avança, fica subentendido que o pai era quem realmente agredia a menina. Quando Tom vai se defender, conta que Mayella sempre o chamava para fazer pequenos serviços na casa dela quando ele estava passando por perto, e ele a ajudava porque tinha pena. Até que um dia ela o beijou, e ele imediatamente se afastou, falou para ela parar, que não queria aquilo. Quando ele olha pela janela, vê Bob, o pai da menina, que está gritando, falando que vai matar sua filha, porque ela fez uma coisa que ele despreza, né? Que foi beijar e se interessar por um homem negro. Então o jovem foge sem olhar para trás. Mesmo sem evidências, relatórios médicos ou nenhum tipo de prova concreta, apenas o testemunho de duas pessoas brancas que tiveram seus argumentos refutados pela defesa, Tom foi condenado pelo júri, podendo ir para a cadeira elétrica. What is your verdict? We find the defendant guilty as charged. Atticus entra com um recurso para tentar reverter a situação, mas antes de qualquer coisa acontecer, Tom tenta fugir e é morto a 17 tiros. É isso que a polícia alega. O Sol é para Todos, como mencionou minha colega, passa na década de 1930 no Alabama. Esses dois fatos são importantes para nossa análise.
Em 1930, a população americana estava passando pela Grande Depressão. O índice de pobreza aumentou rapidamente durante um período pequeno, e a autora do livro fez questão de refletir sobre isso, pois a vida dos personagens é detalhadamente pobre. Mas a questão mais importante para nossa análise é o comportamento social da época no Alabama em relação às pessoas negras. E para entender mais sobre o surgimento do racismo mais atual nos Estados Unidos, é necessário compreender a Guerra Civil. A Guerra Civil Americana foi um conflito que ocorreu de 1861 a 1865, entre a União e os Confederados. A causa principal dessa guerra foi a continuação da escravização dos negros. Os Estados Confederados do Sul queriam continuar com o trabalho escravo, e a maioria dos soldados que defendiam o Sul eram homens negros obrigados a lutar. Já a União, o Norte, era completamente contra. Os confederados foram derrotados, mas isso não os impediu de impor a lei Jim Crow sobre suas comunidades. Voltando para 1930, a lei Jim Crow estava funcionando, fazendo com que pessoas negras fossem proibidas de utilizar as mesmas coisas que pessoas brancas, ou até mesmo andar do mesmo lado da calçada. Essa presença de racismo legal tinha poder nos estados do Sul, incluindo Alabama, que é onde a história ocorre. Nessa época, pessoas negras presentes no Sul ainda eram tratadas como escravos, inferiores e animais. Ocorria também encontros públicos onde um grupo de pessoas, normalmente o Ku Klux Klan, matavam pessoas negras. É perceptível que o desgosto por pessoas de cor era enorme nas comunidades do Alabama. Além disso, negros eram constantemente espancados e presos por policiais por crimes que não haviam cometidos ou por ocupar espaços de pessoas brancas. Essa brutalidade policial é algo que acontece até hoje, sendo que é uma das razões principais da criação do movimento Black Lives Matter. Inúmeras pessoas de cor, de todas as idades, perderam suas vidas nas mãos de policiais por serem condenados pela cor de suas peles. Harper Lee, a autora, implementa esse comportamento no livro, até que ele pode ser considerado como uma crítica social da época, e o que nos interessa é o comportamento racista dos personagens do livro. Primeiro temos a Scout, uma menina extremamente jovem que narra a história. Mesmo sendo uma garota pequena que não tem uma grande concepção do mundo, ela faz comentários racistas sublimais. Ela representa a inocência em relação ao mundo cruel, e também o poder de influência que nossos meios têm sobre nós. Outros dois personagens são o Bob e a Mayella Ewell. O pai e filha representam pessoas brancas que abusam dos seus privilégios para culpar pessoas inocentes de crimes que não ocorreram, que no caso é o Tom Robinson. Bob era um homem frio, violento, racista e ignorante. Mayella, mesmo que ela age como alguém que não entende a sua situação, é também racista e ignorante. Juntos, os dois formularam um plano para culpar o Tom Robinson por um estupro que não ocorreu, sendo que o que realmente passou foi que a Mayella beijou Tom e seu pai viu, fazendo com que ela apanhasse e se sentisse humilhada por ter interesse por um homem negro. O seguinte personagem é o Atticus Finch, o advogado do Robinson. Atticus é considerado um grande símbolo na literatura americana por ser um defensor dos direitos negros. Mas será que ele era realmente isso? No segundo livro da Harper Lee, que é uma continuação, a Scout, agora mais velha, narra que seu pai sempre agiu como um racista, mas mais sutilmente. Isso tudo revela que, ao invés de ser um white savior, que é uma pessoa branca que se populariza a partir do sofrimento de alguém de cor, Atticus também era influenciado pelo comportamento da época de Alabama. O último personagem, e o mais importante, é a verdadeira vítima da história, Tom Robinson. Tom era um homem negro, humilde e aleijado que foi acusado falsamente por um crime que nunca cometeu. Após ser apresentado o caso, Tom foi condenado à cadeira elétrica. As provas do crime eram poucas e não concretas, pois se baseavam a partir das testemunhas. O xerife, que prendeu o Robinson, que também era racista, e o Bob Ewell. Depois de ouvir a sua sentença, Tom tenta fugir, mas é baleado 17 vezes. Tendo tudo isso em mente, o comportamento racista da época era sufocante para pessoas negras, especialmente no Alabama. Porém, esse comportamento continua. Depois de uma guerra civil,
mortes baseadas em preconceito, segregação e a escravidão, pessoas negras continuam sem respirar, pois até hoje, com vários avanços, a grande violência contra pessoas de cor ainda se encontra presente nos Estados Unidos da América.